Meus irmãos, queria compartilhar uma palavra com você hoje. E está em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Vamos ler do versículo 14 em diante. Hoje nós estamos em pouquinha gente aqui na igreja, né? Vários estão assistindo de casa. Mas o mesmo Espírito está aqui, está na sua casa. Amém? E Ele vai falar conosco hoje. Esse dia tão especial que é o Dia dos Pais. Eu sei que muita gente confraternizou hoje, sem aglomeração, né? Porque não está podendo, né? Mas eu sei que é um dia especial para todas as famílias. Nós vamos ler a respeito da história de um pai. Um pai que queria muito que algo acontecesse na vida do seu filho. Então vamos ver o que aconteceu naquela história. Marcos 9, versículo 14, diz o seguinte: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: O que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Vamos orar agora pela palavra. Senhor Deus amado, Pai querido, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque nesse dia dos pais, nós sabemos, Pai, que nós devemos honrar acima do nosso Pai terreno, o nosso Pai celestial. O nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que nos amou antes de nós termos nascido. Aquele que já sabia o nosso nome, já sabia o que faria na nossa vida. Esse é o Deus que nós estamos aqui para glorificar e para louvar, Pai. Pedimos agora, Senhor, que o Senhor venha falar através da Tua santa palavra. Pai, que Teu Espírito tenha liberdade para agir no nosso meio. Que não seja eu aqui falando, não seja o Juliano, mas o Senhor ministrando em cada coração, com cada pessoa aqui, em cada lar, com cada vida, Pai. Com cada um que vai assistir até depois, Pai amado, do culto. Mas que o Senhor possa falar, Pai amado, com cada pessoa, trazendo cura, renovo, refrigério, libertação, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Amém. Meus irmãos, o texto começa dizendo que havia ali uma grande multidão. E nessa multidão estavam os discípulos, estavam os mestres da lei, e estava esse pai. E estava tendo uma grande discussão ali. Os mestres da lei estavam lá para ver se Jesus curava de verdade, se aquilo que ele falava era real. E adivinha o que estava acontecendo? Tinha um pai que levou o filho até os apóstolos, até os discípulos de Jesus para ser curado. E o que aconteceu? Não aconteceu nada. Ele não foi curado. Os apóstolos, os discípulos não conseguiram expulsar aquele espírito maligno. Então você imagina a discussão que estava ali naquela hora. Os mestres da lei falando assim: vendo? Falei, não tem todo esse poder aí não. Esse negócio não acontece assim, de uma hora para outra, não. E eles duvidando. E aquela discussão ali acontecendo, e Jesus chega e diz: o que vocês estão discutindo?
Meus irmãos, quando eu estava lendo esse trecho, Deus falou ao meu coração que muitas vezes nós vivemos assim, discutindo tantas coisas. Mas será que aquelas coisas que nós discutimos vai nos levar a algum lugar? Se você fosse fazer uma retrospectiva na sua vida, das discussões que você já teve na sua vida, quantas delas você, se tivesse a chance de ter riscado, você ia arriscar? Se tivesse a chance de ter apagado aquela discussão, se tivesse a chance de voltar atrás e não ter tido aquela discussão, quantas delas você faria isso? Ou você acha que todas as discussões que você teve até hoje foram necessárias? Ah, Juliano, você está falando que eu não tenho que discutir? Não, não é isso que eu estou falando. Mas existem discussões e discussões. Paulo diz assim: escolhi o bom combate. Existem discussões que Paulo teve que entrar, mas muitas outras ele escolheu não entrar. Jesus escolhia os seus debates. E nós, será que temos escolhido? Eu muitas vezes discuti coisas que não valiam a pena. Entrei em questões que eu sempre gostei de discussão, sabe? Gostava de um bate-boca, gostava de um... Mas a gente começa a amadurecer mais e começa a ver que tem coisas que a gente não precisa discutir. Tem coisas que não vão levar para lugar nenhum. Tem coisas mesmo na política, eu tenho a minha opinião, mas tem coisa que eu tenho que me segurar um monte. Eu vejo algumas coisas assim e falo: meu Deus, que vontade de discutir isso daqui. Porque eu já errei dessa forma, entrando em coisas que são fúteis, que não vão trazer nada. Já percebeu aquela discussão de Facebook? Que uma pessoa fala uma coisa, a outra fala outra e ninguém chega em lugar nenhum. Porque quem acreditava naquilo continua acreditando, e quem não acreditava continua não acreditando, e não muda de posição. A discussão é só para bater boca. E às vezes nós fazemos isso dentro da nossa casa, com a nossa família. Nós temos que ver, se nós queremos ter um lar abençoado e uma família abençoada, nós temos que escolher os assuntos. Escolher aquilo, conversar, não podemos conversar sobre tudo, mas discutir alguma coisa. Tem que ser algo que realmente vai trazer algum proveito. Do contrário, eu posso evitar. E eu devo evitar discussões que só vão trazer mágoa, só vão trazer rancor. E às vezes discussões que são necessárias, nós deixamos de lado. Coisas que são necessárias serem resolvidas, nós não resolvemos. E discutimos às vezes pela cor do lençol que foi comprado. Discutimos pelo prato que está na mesa. E coisas que são importantes não são discutidas. Então, que nós possamos entender. Jesus pergunta: o que vocês estão discutindo? E ele pergunta para mim e para você: o que você tem discutido na sua vida? O que você tem discutido na sua casa? O que você tem discutido? São coisas que vão trazer algo bom para você? Ou vão despertar algo bom na outra pessoa? Você quer levar um ensino? Ou você quer dar só uma lição de moral? Então nós temos que saber qual é a intenção do nosso coração. Depois, quando Jesus perguntou isso, um homem saiu do meio da multidão, e ele falou o seguinte: mestre, eu trouxe o meu filho que está com o espírito, que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, jogam no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Eu pedi aos seus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar. O espírito maligno, meus irmãos, ele é uma realidade. Ele estava na vida de um menino. E o pai está ali desesperado. Nós temos que entender que tem coisas na nossa vida que dependem de nós. Tem coisas na minha vida, no meu relacionamento, na minha casa, que depende de mim. Tem coisa que depende dos meus filhos, tem coisa que depende da Simone. E essas coisas que dependem de nós podemos resolver. Mas tem coisas que são espirituais. Tem espíritos malignos que lutam contra a minha vida e contra a sua vida.
O diabo quer ver a sua vida destruída. Ele quer ver a sua família destruída. Ele quer ver os seus filhos destruídos. Ele quer ver os seus relacionamentos destruídos. E o diabo não brinca em serviço. Então nós temos que saber aquilo que é minha incumbência, como pai, como marido, e aquilo que é minha incumbência como um sacerdote, como aquele que ora dentro da minha casa, como aquele que busca a Deus. Por isso que tem o dom de discernimento, discernir os espíritos, discernir aquilo que está ocorrendo. Será que aquilo é do mundo espiritual ou será que não? Porque às vezes nós trocamos as bolas, né? Às vezes nós confundimos as coisas. Tem coisa que é defeito meu mesmo. Às vezes, se eu sou grosso, o diabo não tem nada a ver com isso. É a minha falta de educação. Eu tenho que mudar. Tem coisas que às vezes eu tenho que me moldar. Fala, Jesus, me muda, Pai. Me torna um marido melhor, me torna um pai melhor. Porque aquilo está... É o meu caráter que tem que ser transformado. Eu peço a Deus também, mas as minhas atitudes vão dizer quais os passos que eu estou dando nesse sentido. Mas existem situações em que o diabo se levanta dentro de casa. E nessa hora, é nós clamarmos a Jesus. Entender que só Ele pode mudar aquela situação. Só Jesus pode mudar aquela questão. Quando nós invertemos as coisas, eu vejo gente que, às vezes na área financeira, né, faz isso. Gasta, para falar, o diabo está reinando na minha área financeira. E não tem nada a ver com o diabo nem relou em R$1 da pessoa. Mas é o descontrole. Às vezes, tem situações que nós entramos em negócio sem orar antes. Sem falar, Deus, eu devo investir nisso, eu devo tomar essa atitude, eu devo fazer essa sociedade. E nós, às vezes, entramos em conversa dos outros. E falamos, não, o negócio é bom, então vamos entrar. Aí nós entramos, depois não dá certo. E daí a gente fala assim, nossa, o diabo veio e acabou com tudo. Não é o diabo. Às vezes é a nossa desobediência. Nós não ouvimos ao Senhor antes. Então, o que eu queria focar agora é discernir. Para que a nossa família dê certo, nós temos que discernir aquilo que é minha incumbência, aquilo que é minha responsabilidade, e está dentro do meu campo de atuação, ou aquilo que é espiritual, e que eu tenho que buscar no Senhor, para que o Senhor mude aquela situação. Aí Deus começa a agir. Deus começa a agir naquilo que é incumbência dEle. Naquilo que é minha incumbência, Ele me deu autoridade para isso. Eu nunca vi Deus fechar a boca de ninguém e falar assim, agora não vai falar mais palavrão. Vou fechar a boca dele. Nunca fez isso. Sou eu sendo confrontado com a palavra que eu tenho que falar. Meu Deus, eu não posso mais falar esse tipo de coisa. Eu não posso falar essas palavras que não agradam ao Senhor e que ainda trazem maldição para dentro da minha casa. Isso é responsabilidade minha, não é de Deus. Deus me deu autoridade para eu abençoar o meu lar. Amém? Deus deu autoridade para você, para que o seu lar seja abençoado. Mas quem tem autoridade e a boca de Deus lá dentro, é você. Deus já quer que isso aconteça, mas passa por nós essas atitudes. Então aquele menino, ele está possuído por um espírito imundo. Aquela é uma situação que só Jesus podia libertar ele. E o pai vai até Jesus. Só que quando ele fala assim, olha Jesus, eu já trouxe ele, já falei com os seus discípulos, não aconteceu nada. Ele continua assim. Jesus naquele momento, ele fica irado, ele fica bravo. Olha o que ele fala: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino. Por que Jesus ficou desse jeito? Primeiro,
porque ele sabe o que os mestres da lei estão ali fazendo. Estão querendo medir se Jesus é Jesus mesmo, se ele é o Filho de Deus. Segundo, os discípulos, eles já tinham recebido a medida de poder. Eles já tinham recebido a autoridade para expulsar demônios. Mas ali não deu certo. E o que acontece quando você tenta um negócio e não dá certo? Você desanima, né? E às vezes a gente desanima e a fé vai lá embaixo. Então Jesus também está assim com os apóstolos, com os discípulos. E também com aquele pai. Sabe por quê? Porque o pai já não estava acreditando mais. Você vai ver no decorrer da história que o pai está ali como a última saída, mas nem ele não acredita mais. Então ele está sabendo o que está no coração de todo mundo, porque ele é Deus. Jesus é Deus. E se tem uma coisa, meus irmãos, que desagrada ao Senhor, é não ter fé. Se tem uma coisa, a Bíblia deixa bem claro, sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus fala, ó geração incrédula. Ele não fala ao pai incrédulo, ele não fala aos discípulos incrédulos, ele não fala só aos mestres da lei, ele fala geração incrédula. Como que está o nosso coração? Como que está a minha fé? Será que a minha fé está avivada? Será que eu estou crendo naquilo que Deus prometeu para mim e para a minha família? Será que eu estou crendo naquilo que Deus prometeu para o meu ministério? Como você tem encarado aquilo que Deus já falou para você? Com incredulidade ou com fé? Meio que acreditando sem acreditar, tipo aquele pai? Meio tentando e não dando certo e já parando, tipo os apóstolos? Ou só duvidando igual os mestres da lei? Como será que está o nosso coração? Meus irmãos, se nós agirmos com fé, nós vamos ver a glória de Deus se manifestando de forma sobrenatural. Mas é a minha atitude diante de Jesus que revela a minha fé. É a minha disposição ali na palavra que Deus liberou, que vai dizer se eu estou com fé ou não, se eu estou acreditando ou não. Olha o que diz ali. Versículo 20. Então eles o trouxeram, e quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, e este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Meus irmãos, toda vez que você levar Jesus para a história, para aquilo que você está vivendo, toda vez que você apresentar Jesus para o seu inimigo, ele vai se revoltar, ele vai espernear, ele não vai querer ceder 1 centímetro de espaço. Quando levaram aquele menino, e o espírito que estava naquele menino viu Jesus, ele já começou a se bater e caiu. Quer dizer, aqui eu não saio. Quando você começa a buscar Deus, às vezes a luta aumenta. Às vezes quando você começa a jejuar, começa a orar, parece que o negócio começa a arrochar para o nosso lado. Sabe por quê? Porque as coisas que estão escondidas começam a ser liberadas. Tudo que está encoberto começa a aparecer. E por quê? Porque Deus quer trazer cura a cada situação. Jesus não deixa nada encoberto. Nada. Tudo, quando nós buscarmos a Ele, tudo aquilo que está errado, Ele vem consertando. Só que tem coisa que a gente não quer mexer. E Deus fala, eu vou mexer em tudo. Os pentecostais falam, né, vai fazer um rebuliço santo. E é isso que Deus faz. Porque Deus não é aquele pedreiro meia boca, sabe? Que faz um puxadinho meio torto no fundo da casa. Não. Se Deus precisar, Ele derruba a casa inteira. E tira até os alicerces que estão quebrados. E começa a construir do zero de novo. Porque Ele é Deus. E tudo que Ele faz é perfeito. Tudo que Ele faz é para resistir qualquer tempestade.
Então, meus irmãos, tem hora que você vai começar a buscar e você fala, mas Juliano, parece que piorou o negócio. É porque Deus está trabalhando, está tirando todos os entulhos. Fala, eu vou erguer do meu jeito, da minha forma, onde não vai ter mais nenhum trincado, nenhum risco na parede, não vai ter. E é isso que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida. Você crê? Deus, Ele é perfeito, Ele vai fazer de forma perfeita, meus irmãos. Jesus pergunta para o pai do menino há quanto tempo ele está assim. E ele responde, desde a infância. Meus irmãos, Deus quer curar coisa em nós, que às vezes é lá de trás, é lá da infância. Às vezes é insegurança. Às vezes nossa falta de fé foi porque lá atrás nos falaram algo, ou nós acreditamos em algo, e agora nós reproduzimos isso. E nem temos consciência de por que nós agimos assim. E às vezes nós temos que confessar coisas lá de trás. E falar, Deus, eu trago isso comigo ainda. Eu sou inseguro ainda por causa disso que aconteceu lá atrás. Me cura, Senhor. Eu não quero mais agir assim. Tem pessoas que vivem com dependência emocional, porque lá atrás algo não foi resolvido. E nós aceitamos Jesus, estamos na igreja, mas às vezes ainda essa dependência está batendo. E Deus quer agir nisso daí. Eu amo a minha esposa, mas eu não posso ser dependente emocionalmente dela. Eu sei que ela me ama, mas ela não pode ser dependente emocionalmente de mim. Quem sustenta ela é Jesus Cristo. Quem me sustenta é Jesus. Os meus filhos, nós amamos eles, mas em primeiro lugar, o sustento deles tem que estar em Jesus. Porque um dia eu vou faltar. Um dia Simone vai faltar. E daí? Se eles estiverem firmes em Jesus, nada vai faltar para eles. Quando o nosso coração está firme na rocha, aí sim, ele está seguro. Então tem coisas que Deus quer curar em nós, para que nós possamos ter essa firmeza de caráter, essa firmeza de palavra. Uma família abençoada, meus irmãos, é uma família que foi curada. E eu sei que ainda tem coisas na minha vida a serem curadas. E eu tenho que clamar a Deus, falar, Deus, cura. Pai, tem situações aqui dentro que estão mal resolvidas ainda. E é isso que Deus quer fazer conosco, meus irmãos. Então Deus vai ministrar no teu coração coisas ainda que ainda tem que ser consertadas. Coisas que você ainda está dependendo de outras situações e não de Jesus. Para poder romper e vencer nessa área. Ele respondeu, desde a infância. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Quando eu estava meditando nesse trecho, em que ele fala que o diabo tentou matar o menino no fogo e na água, Deus me mostrou situações de ação e omissão. Porque às vezes nós entendemos que a ação é fácil de ver. Por exemplo, se alguém enche a cara e sai dirigindo, você sabe, aquilo é uma ação pecaminosa, criminosa, e é fácil a pessoa se destruir ali. Quando você vê alguém numa briga, puxando uma faca para atingir o outro, é o diabo tentando destruir. Às vezes é no calor do momento, naquela situação. Isso é o fogo, é o visível. E o diabo quer mesmo matar, sim. De várias formas. Mas também existe aquele outro tipo de morte, que é a morte espiritual. Deus me mostrou comigo que na água, às vezes, é a pessoa quando ela para de buscar. Quando ela para de orar. Quando ela para de jejuar. Quando ela para de se firmar em Deus. Ela vai morrendo
espiritualmente. E às vezes o diabo quer matar a gente assim. Ah, não lê a Bíblia hoje não. Ah, não, fica até tarde na série lá, tá legal. Não, não louva não. Põe essas músicas aí de corno e fica cantando aí, tá tudo certo. E a pessoa vai e a fé vai lá embaixo. E a pessoa vai morrendo. E sabe que o pessoal fala que nessas pesquisas, né, se você colocar um sapo na água, se jogar ele na água quente, ele pula. Mas se colocar ele e for esquentando aos poucos, quando ele mesmo perceber, ele vai cozinhando e morre sem saltar da água, porque ele não percebe a situação. E às vezes nós vamos morrendo espiritualmente assim. Porque às vezes se vem um negócio muito feio, você fala, meu Deus do céu, eu tenho que buscar o Senhor que agora a casa caiu. Eu tenho que buscar o Senhor porque agora está difícil. Mas e quando é devagar, eu nem percebo. Às vezes, tem pessoas que pensam assim, ah não, o cara fez errado, ó, tá preso lá. Ah não, fez coisa errada, agora entrou lá numa briga e estava armado, matou o outro. E acham que a ação de Satanás é só assim. Mas existe também na omissão. Então tem gente que entrou na ação de Satanás e realmente está preso lá. Mas agora está buscando a Deus lá dentro da cadeia. E tem pessoas, às vezes, dentro da igreja, que não cometeu nada tão grave, mas está morto espiritualmente. E se morreu hoje, vai para o inferno. Então nós temos que saber discernir como o diabo quer matar a gente. Às vezes, quem está morto, morno, só fala do outro que está preso. Fala, olha lá, ó, acabou com a vida, está daquele jeito, mas e o nosso coração? Como que está o meu coração? Será que está fervendo por Jesus? Porque se está, meus irmãos, dentro da minha casa também vai estar. E se não tiver, vai ter que ficar. Porque não tem jeito. Não tem jeito. Quando o rio da graça começa a correr, não dá para segurar. Ou a pessoa se converte, ou ela não consegue nem ficar perto. Mas Deus vai atraindo as pessoas a isso. Mas nós temos que tomar cuidado com o inverso também. Quando eu estou frio, começa a esfriar o outro também. Então é minha responsabilidade, e é sua responsabilidade, dentro da sua casa, que o fogo de Deus esteja lá dentro. Que as coisas estejam acontecendo lá dentro. Gostando ou não gostando quem está lá. O que importa é que Jesus está sendo honrado ali dentro. Então não permita que o diabo venha a querer se andar na sua vida, nem por ação, nem por omissão. Nem por uma coisa, nem por outra. Porque nós somos de Jesus. A nossa vida é dele. Eu no louvor, sabe, eu gosto de gritar. Eu gosto de cantar alto mesmo. E se for de dançar, eu danço também. Sabe por quê? Eu era pagodeiro quando eu era mais novo. Olha que vergonha, né? Eu era magro ainda. A Simone tira sarro. Eu ia nas festas, pensa no estilo que eu ia nas festas. Calça boca de sino, sapato branco, correntinha, cabelinho na risca, tal. Sabe como é que eu ia nos bailes? Eu, se pudesse, eu ficava até o final e dançava até o final. Suave igual um condenado. Depois eu entendi. E daí, sabe o que aconteceu? Eu ia para a igreja e eu ficava quietinho lá no fundo. Eu já conhecia já a igreja. E eu ia no culto, eu ia na igreja, eu ficava bem quietinho assim, sabe? Mal levantava a mão, às vezes levantava, falava, Senhor, fala comigo, Pai. Não estou sentindo nada. Deus ministrou no meu coração e falou, Juliano, então para o mundo você dá tudo de si.
E para Deus, para mim é isso aí. Para mim, malemar um glória a Deus. Falei, que vergonha, né, pai? Que vergonha. Às vezes nós queremos viver com intensidade para tanta coisa errada. Mas na hora de viver para Deus, aí nós queremos medir, né? Vamos colocar o pé. Como fosse piscina, né? A gente vai, vamos ver a temperatura primeiro, ver se está tudo certinho. Se dá coragem, né? Eu entendi que para Deus, eu tenho que viver com uma intensidade muito maior do que eu vivia para o mundo. Buscar muito mais do que eu faço. Antes eu para um churrasco, meu irmão, rapaz, podia chamar para Emmanuel Ribas, eu ia em qualquer lugar, eu estava dentro. Agora, a gente chama para oração para ver. A pessoa inventa 1 milhão de desculpas. Chama para fazer um grupo de leitura bíblica, para estudar, para conhecer mais. Então nós temos que entender, meus irmãos, que você foi chamado para viver uma vida com Deus com intensidade. Por que Deus se agradava de Davi? Porque Davi, o coração dele era de Deus. Ele era inteiro, integral. Quando Davi traz a arca que os filisteus tinham levado, Israel tinha perdido, Davi vem dançando e pulando. Diz que as vestes dele faziam assim, ó. E a mulher dele está lá em cima no palácio, dando uma olhada assim, a filha de Saul. E ela olha assim, depois quando Davi vem todo alegre, ela fala para ele, você não tem vergonha não? Você é rei, olha o que você está fazendo aí. Olha o tipo, dançando desse jeito no meio do povo. Davi fala, ei minha filha, você não sabe a alegria que eu estou no meu coração. Porque aqui, a presença de Deus voltou aqui para nós. Ele era rei, mas não estava nem aí. O coração dele ainda era aquele coração de pastor. Ainda era aquele coração que cuidava das ovelhas, que sentia a presença de Deus, que dedilhava a harpa para o Senhor, que dava o melhor de si para Deus. Meus irmãos, eu quero viver com intensidade a minha vida até o final da minha vida, até o último dia, o último respirar. E mais ainda, cada vez mais. Não é só isso que eu estou aqui, não. Eu quero viver muito mais. Eu quero ser aquele velhinho meio louco, sabe? Mas louco por Jesus. Será que a gente tem buscado viver com intensidade? Ou nós temos medido, quando é para Deus a gente resolve dar uma medida nas coisas? Não podemos fazer isso. Porque a nossa vida é dele. Não tem outra forma. Deus não quer o Juliano pela metade, Deus não quer 10% do Juliano, Deus quer tudo. E tudo com vontade, com intensidade. E Jesus também, ele faz uma pergunta quase irônica para o Pai. Porque o Pai fala assim, muitas vezes o Espírito tem lançado no fogo, na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Coitadinho desse pai, né? Você pode, faz alguma coisa. E Jesus pergunta assim, se podes. E Jesus está dizendo assim, você está entendendo quem está aqui na tua frente? Como assim se podes? Você está entendendo que aqui é o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas? Você está perguntando se eu posso expulsar um espírito maligno, se eu posso expulsar uma imundiça dessa? Se podes. Meus irmãos, às vezes, por que o Pai pergunta isso? Porque ele está tão incrédulo já, ele já buscou ajuda em tantos lugares e não resolveu, que no fundo ele não crê mais. Ele fala, estão falando que Jesus cura, vou até lá, vamos ver se pelo menos lá dessa vez liberta, né? Mas não acredita mais. Às vezes nós tomamos tanta piaba em tanto lugar da nossa vida, que a gente não acredita mais. Fala, isso daqui eu acho que Deus não vai fazer mais não, já pedi tanto, isso daí não tem mais jeito. E Deus pergunta para você hoje, se podes. Você está duvidando do meu poder?
Meus irmãos, o que Jesus responde? Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Sabe o que quer dizer tudo? Tudo. Não tem nada que Deus não possa fazer. A questão é, será que eu tenho me submetido a Ele e crido dessa forma? Reconhecendo quem Deus é, quem Jesus é? Não há nada que Deus não possa fazer, meus irmãos. Esse é o Jesus aqui da Bíblia. Sabe por que muitos não conseguem crer dessa forma? Porque não conhecem. Porque não mergulham na palavra. Porque quanto mais você mergulha, mais algo é testificado no teu coração. E mais a sua fé cresce. Quanto mais você mergulha no conhecimento de Deus, mais você começa a conhecer sobre Deus. E mais você começa a acreditar nas promessas dEle e naquilo que Ele tem para você. Quanto menos nós lemos, quanto menos nós conhecemos, mais fraca é a minha fé. E menos eu creio. E qual que é a consequência disso? Menos coisas acontecem também. Então, à medida das coisas que eu vou ver acontecer na minha vida, vai ser qual? Vai ser o tamanho da minha fé. Vai ser o tamanho do Deus que eu conheço. Mas Deus não é infinito? É. E qual é essa minha visão de Deus? Qual é a minha visão desse Jesus? Meus irmãos, por isso viver com intensidade, buscar com intensidade. Jesus fala para mim e para você hoje, se podes, Juliano, tem coisa que você não está entendendo ainda o que eu vou fazer. Você não está crendo o suficiente. Você não entende aonde eu vou te levar, o que eu vou fazer com a tua vida. Às vezes nós ficamos com a cabeça enterrada assim, sabe? Só olhando só para o que a nossa natureza consegue enxergar. E Deus quer ampliar. E fala assim, eu quero dar uma visão espiritual para você. Eu quero te mostrar coisas que você nem sonha. Mas para isso nós temos que estar buscando nele. Diz assim, imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Meus irmãos, às vezes nós temos que reconhecer e falar, Deus, minha fé está pequenininha, pai. Acho que nem um grão de mostarda está chegando. Aumenta aí, pai, aumenta essa fé. Põe mais fé no meu coração. Eu não quero mais viver no natural, não. Eu não quero ficar preso nessas coisas, nas circunstâncias. Eu quero buscar no Senhor tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver o sobrenatural do Senhor. No final de semana a gente estava conversando. Aí estava eu, um amigo nosso, e estava o pastor Psite. E nós falando a respeito das coisas que Deus fez. E a gente conversando, o Psite falou assim, sobre aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Eu falei, já imaginou se o Psite tivesse falado não? Se tivesse, quando Jesus falou assim, vem que eu vou transformar, eu vou mudar tudo, vem. E se ele tivesse falado não? Alguém que estava preso na cocaína, na droga e um monte de coisa. O que ia ser da vida dele? Nem casado não ia estar mais. O que ia ser? Eu fiquei pensando, eu falei, já imaginou se eu tivesse falado não? Se eu não quisesse viver aquilo que Deus tem para mim, tinha para mim? Que desgraça. Nem casado eu ia estar também. Não ia estar vivendo nada disso. Não ia estar podendo ser bênção para ninguém. Eu nem sonhava com essa igreja bonitinha assim, ó. Aquele bênção, né? Hoje, meus irmãos, eu sei que daqui a uns anos vai estar 10 vezes maior do que isso aqui. Porque eu parei de limitar. Falei, Deus, a bênção que tiver pode mandar, pai. Pode mandar que nós estamos aí.
Eu vou parar de querer achar limite nas coisas, não. Deus é ilimitado. Não há nada que Ele não possa fazer. Então nós temos que entender que essa bênção não era só para Abraão, não era só para Isaac, não era só para Jacó, não é só para aquelas famílias, não é só para Davi. É para nós. É para mim e para você. É ilimitada a bênção que o Senhor tem para nós. Aquilo que Ele preparou para a minha vida e para a sua vida. Mas nós temos que entender que nós vamos alcançar isso pela fé. Pela fé nós acessamos aquilo que Deus tem para nós. O pai, ele reconhece que a fé está pequena, que ele está incrédulo, ele fala, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Meus irmãos, uma palavra pode estribuchar, pode fazer o que for, vai ter que sair. Porque quem falou foi Jesus. Quem falou foi Jesus. Jesus deu um decreto naquele momento. Você acha que o diabo gostou? Ele ficou encapetado, de raiva. Mas não tinha escolha. Porque Jesus liberou um decreto naquele momento. E falou, você vai sair e nunca mais vai voltar. Tem problemas na sua vida que tem decretos de Jesus a seu respeito. E ele vai falar assim, esse problema vai sair e nunca mais vai voltar. E tem bênção que vai chegar e nunca mais vai embora. Pelo contrário, ela vai crescer. Mas nós temos que clamar a Deus. Nós temos que buscar isso no Senhor. Nós temos que entender que só Ele pode fazer. Quando o pai reconheceu, falou, olha, Senhor, me perdoa, mas nem eu estou crendo mais. Perdoa a minha incredulidade, mas eu quero crer, eu creio que o Senhor vai fazer. Então Jesus liberou. Jesus vai liberar coisas na minha casa, na minha vida, na sua casa, na sua família. E quando Ele decreta, meus irmãos, tudo muda. Tudo muda. Não acostume com meia mudança. Não acostume com pequenas mudanças. Pequenas mudanças são necessárias. Mas é só o início para as grandes. Pequenas mudanças são bênção. Mas é só sinal daquilo que Ele vai fazer. Lembra da canção? Lembra da história bíblica? Eu vejo uma pequena nuvem, o tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Então glorifique pelas pequenas mudanças, pelos pequenos detalhes, mas creia que Deus tem uma chuva de bênção sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Já estou encerrando. O versículo 28 diz o seguinte: depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Meus irmãos, Deus tem grandes coisas para você. Grandes. Muitas coisas preparadas. Eu vou falar para você, o que mais dói no meu coração, sabe o que é? É que eu vejo pessoas com uma visão tão pequena. Às vezes nós queremos que Deus resolva coisas tão básicas, mas Deus quer apresentar tantas coisas maiores para nós. Qual será que tem sido a minha visão? Os discípulos perguntaram para Jesus, mas Jesus, por que nós não conseguimos? Ele falou assim, faltou oração para vocês. Faltou jejum para vocês. O que está falando? Faltou consagração na vida de vocês.
Faltou vocês ainda entenderem mais de mim. Estarem mais conectados. Viverem com mais intensidade. Mais intensidade. Mergulhado em Deus. Você lembra quando uns irmãos foram expulsar um demônio? E eles falaram assim para o demônio: eu te expulso no nome de Jesus a quem Paulo prega. E o demônio respondeu. Ele falou: cara, eu conheço Jesus e eu sei quem é Paulo. Mas e vocês? Quem vocês são? E o demônio deu um pau nos 5, nos irmãos. Eles foram embora, tudo rasgado as roupas. E apanharam ainda. E sabe o que é incrível? É o demônio falar que conhecia Jesus, a gente já sabe. Mas ele conhecia Paulo. Por quê? Porque Paulo vivia uma vida de intensidade com Deus. Você nasceu para ser conhecido. Principalmente no reino das trevas. Eles vão chegar, a hora que a Eliana entrar, o demônio fala assim: ih, rapaz, lá vem aquela mulher louca do reteté lá, vai expulsar a gente. Eles têm que tremer. Não por nós, porque nós não somos nada. Mas quem está em nós? O demônio sabe aquilo que habita dentro de nós. E se você viver com intensidade, é isso que vai resplandecer na sua vida. Deus tem grandes coisas, meus irmãos. Os apóstolos aprenderam bem. Nas outras vezes conseguiram expulsar. Mas nós só vamos viver isso. Nós vivemos uma vida com intensidade para Deus. Não seja frio. Não viva uma vida mais ou menos. O mundo vai falar isso para você. Para que tudo isso? Para que buscar tanto ao Senhor? Ah, vai ler a Bíblia de novo. Ah, agora não sai da igreja mais. Ah, agora é isso e aquilo. Porque quando você se posiciona, você incomoda os acomodados. Quando você busca de verdade, aquele que não está buscando fica incomodado. Porque ele sabe que ele vai ter que buscar. É que nem regime. Todo mundo fala de regime, mas fazer mesmo. Mas a hora que alguém faz, a Simone fez regime, emagreceu. Já me incomodou. Porque eu falei: olha lá, pai, parou de falar e fez de verdade. Agora estou lascado, vou ter que fazer mesmo. Porque enquanto estava na conversa, ela conversava de lá, eu conversava daqui, beleza. Mas quando a pessoa resolve mudar mesmo, aí pronto, aí fica ruim. Quando você se posicionar, não haverá limites para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Fique de pé agora. Israel, faz favor um minutinho. Vamos estar orando a respeito dessa palavra. Eu creio que Deus quer mudar grandes coisas na nossa casa, na nossa família, nossa postura como pai, como mãe, como sacerdote. E eu sei que Ele vai fazer isso para a honra e glória dEle. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Deus amado, Pai querido, te agradecemos, Pai. Sabemos, Deus, que é o Senhor que tem dado vitórias nas nossas vidas. Tantas coisas o Senhor já fez. Quantas mudanças, Pai, quantas mudanças, Pai. Quando eu olho para trás, eu nem acredito, Pai, de tantas coisas que o Senhor fez em meu favor. Cada vez que eu orei, Pai, desesperado, buscando, Deus amado, o Teu agir, e o Senhor agiu, Pai. O Senhor foi fiel em cada detalhe. Mas que isso não permita que eu me acomode, Pai. Porque eu sei que o Senhor tem tantas outras coisas que o Senhor quer me mostrar. Tantas outras coisas, Pai, que o Senhor quer transformar na minha vida, na minha casa, na minha família. Deus, que eu não seja um crente morno. Que eu não seja um cristão, Pai amado, nominal, acomodado. Não, Pai. Que eu possa viver uma vida de intensidade para o Senhor. Que eu possa me desgastar, Pai amado, por amor a Ti, por amor ao Teu Evangelho, a Tua palavra, a Tua presença. Porque quando eu estava no mundo, Pai, eu me desgastava. Eu me desgastava para agradar as pessoas, me
me desgastava para agradar a mim mesmo, mas agora eu fui chamado para agradar um Senhor, o meu Pai, o meu Deus. E eu sei que o Senhor tem ciúmes de mim, Pai. O Senhor tem ciúmes dos seus filhos. O Senhor não quer repartir nada, porque tudo é teu, toda a glória é tua, Pai. Eu sei, Pai, que o Senhor quer transformar cada família, cada vida. O Senhor quer transformar mulheres que têm medo em leoas dentro de casa, Pai. E mulheres, Pai amado, que trazem o céu para a terra dentro de casa. Mulheres que antes tinham medo, Pai amado, de abrir a boca, hoje, Pai, encaram o inimigo e falam no nome de Jesus. Homens, Pai amado, que muitas vezes deixaram o seu sacerdócio de lado, não se comportaram como homens de Deus, Pai, mas hoje o Senhor está restaurando esse sacerdócio. Hoje o Senhor está restaurando, Pai amado, essa família. O Senhor está nos colocando como referência de amor, referência de sabedoria, de comunhão, de graça, de paz. A referência de Jesus no nosso lar, Pai. E possamos crescer, Pai amado, cada vez mais em graça, cada vez mais, Pai amado, em sabedoria, para que possamos, Pai amado, viver os teus sonhos, viver os teus planos, Pai. Que eu não viva de desculpas, mas que eu tenha as atitudes, Pai amado, que o Senhor espera de mim. Mesmo que muitas vezes vá contrariar até a mim, Pai, vai contrariar a minha vontade, mas como o Senhor disse, Pai amado, no Getsemane, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Que possamos renunciar, Pai amado, a nossa vontade, para que a sua vontade seja plena, perfeita, agradável nas nossas vidas, Pai. Abençoa cada filho teu, cada família, Pai amado. Que o Senhor venha restaurar cada lar, Pai amado, em nome de Jesus, para que possamos viver, Deus, para a tua honra e para a tua glória, como um povo remido, salvo pelo Senhor, Pai amado. Que possamos ver os seus sonhos se realizarem, as suas promessas se cumprirem, Pai amado, totalmente nas nossas vidas, Pai. Deus amado, que o amor de Deus, Pai, que a comunhão e consolação do seu doce Espírito, Pai, e que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça conosco hoje e por todo sempre. Amém, Deus. Amém.